Por que será que um carro montado aqui na América do Sul, sabe, usando matéria-prima local e uma mão de obra que, vamos ser sinceros, custa uma fração minúscula dos salários europeus? Bem minúscula mesmo. Pois é. Por que esse carro acaba custando para o consumidor 2 ou até 3 vezes mais do que o mesmíssimo modelo lá na Alemanha ou nos Estados Unidos? É a grande pergunta, né? A matemática básica meio que não fecha. Exato. A lógica diria que, com custos menores, o produto final deveria ser muito mais barato. Então, tipo, para onde está indo essa margem gigantesca de dinheiro? Ah, e muita gente acha que é só imposto. Sim, a velha desculpa dos impostos locais. Mas será que existe uma engrenagem oculta aí? Uma camada invisível de custos que a gente simplesmente não vê no dia a dia? Com certeza. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Boas-vindas a quem acompanha o Papo Beat. A nossa investigação de hoje vai dar um mergulho profundo num texto que afirma que essa diferença absurda de preços não é ineficiência, nem azar. Não mesmo. É a economia global funcionando exatamente como foi desenhado para funcionar. Pois é. Hoje a gente vai explorar um dos textos mais viscerais, mais influentes e, claro, super debatidos da história da região. O livro As Veias Abertas da América Latina, do autor uruguaio Eduardo Galeano. E olha, é um texto que carrega um peso monumental desde que foi publicado, lá no início dos anos 70. Ele moldou a visão de mundo de gerações, né? Políticos, economistas, cidadãos comuns propondo uma reinterpretação completa de como a banda toca na economia global. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, a gente precisa fazer uma pausa essencial aqui, para estabelecer as regras do jogo do nosso papo de hoje. Acho fundamental. Porque, tipo, o material fonte que estamos analisando tem uma carga política fortíssima. É um livro com uma tese anticapitalista e anti-imperialista muito declarada. Inconfundível, na verdade. Super clara, não tem como esconder isso. Então, eu quero deixar muito claro para quem escuta que o nosso objetivo neste mergulho profundo não é defender, endossar e muito menos atacar a visão política do autor. A gente não está aqui para tomar partido de esquerda ou de direita. Exatamente. A missão é dissecar, de forma neutra e imparcial, a cartografia que ele desenhou. A gente quer ajudar a entender a lógica por trás dos argumentos dele, sabe? É um exercício focado em entender um argumento estrutural. A obra meio que obriga a gente a olhar para as fundações do sistema econômico para tentar entender o teto sob o qual a gente vive hoje. Perfeito. E o que eu acho mais fascinante na nossa pauta de hoje é que o livro fala de impérios do século XVI, macroeconomia global e caravelas. Mas a gente vai puxar tudo isso para o nosso cotidiano. Sim, para o dia a dia de quem vive na América Latina contemporânea. O preço daquele pacote de café no supermercado, a dificuldade de comprar um computador, ou como a tecnologia que a gente consome carrega uma herança histórica pesada. É trazer a teoria para a prateleira da padaria. Exato. Mas, olhando para impérios de 500 anos atrás, parece muito distante de a padaria hoje de manhã. Como é que ele constrói essa ponte? Então, a ponte que ele constrói se apoia num conceito central que ele chama de divisão internacional do trabalho. Divisão internacional do trabalho, tá. Isso. Na visão da obra, o mundo não se desenvolveu de forma orgânica, ou por acaso, sabe? Onde alguns países só tiveram mais sorte ou trabalharam mais. Ele diz que o mundo foi estruturado, desde a época das grandes navegações, de um jeito bem específico. Alguns países foram designados para se especializar em ganhar e outros designados para se especializar em perder. Nossa, especializar em perder é uma frase de efeito inegável, né? Muito forte. Mas o que isso significa na prática? Como é que um país se especializa em perder? Significa funcionar permanentemente como uma fonte de extração. O seu papel é alimentar o desenvolvimento dos outros. Entendi. O argumento é que a América Latina foi inserida no mercado com uma única função: fornecer recursos primários. Primeiro foi o ouro e a prata, depois alimentos e matérias-primas. E o ponto mais cruel disso tudo não é só a exploração em si, né? Não. O ponto central dele é que a riqueza da América Latina foi exatamente o motor da sua própria pobreza. Caramba. Pois é, ele dá exemplos históricos de glórias efêmeras que deixaram um rastro de ruína, Potosí na Bolívia e Zacatecas no México. Cidades da prata. Isso.
Elas transbordaram prata, financiaram toda a Revolução Industrial da Europa e hoje convivem com uma miséria crônica. E tem exemplos no Brasil também, né? Com certeza, Ouro Preto, com o ciclo do ouro e o esvaziamento depois, a Amazônia, com o ciclo da borracha. O mecanismo é sempre o mesmo. A extração enriquece o centro do sistema e deixa só os buracos e as economias desestruturadas aqui na periferia. Exatamente. Sabe que, lendo os detalhes nas fontes, a analogia que me veio à mente foi de um sistema médico bizarro, tipo uma transfusão de sangue contínua. Como assim? É como se a economia global tivesse dois pacientes. Um deles, que representa os países centrais, recebe essas transfusões constantes. Ficando cada vez mais forte. Isso, mais robusto, mais complexo. Enquanto o outro paciente, que seria a América Latina, atua exclusivamente como doador. Só fornecendo. E a grande questão é que não importa o quão saudável esse doador seja no começo, ou quanto sangue novo ele produza, ele vai ficar perpetuamente anêmico, porque a agulha nunca sai do braço dele. Nossa, essa imagem capta perfeitamente a tese do livro. A anemia não acontece por falta de recursos no corpo. Exato. Acontece porque o excedente não fica no organismo local para criar músculos, infraestrutura, nada disso. Ele flui para fora. E depois da fase da prata e do ouro, a região não se curou, né? Não, ela só mudou o formato da agulha. Saiu o metal precioso e entrou a dependência extrema da agricultura. E aí que a macroeconomia aterrissa direto na mesa de jantar de quem está escutando a gente. Com certeza. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de cético agora. Vá lá. A teoria econômica clássica fala muito sobre vantagem comparativa. Tipo, foca naquilo que você faz de melhor e mais barato. O famoso conceito de focar na sua vocação natural. Isso. Se a terra, o clima e a geografia da América Latina são perfeitos para plantar café, soja ou criar gado, não seria super racional focar nisso para exportar? Parece fazer todo sentido, né? Sim, porque focar no que a gente faz bem seria uma armadilha segundo a obra. Então, Galeano ataca exatamente essa premissa clássica. Ele argumenta que essa vantagem comparativa é uma ilusão perigosa quando quem dita as regras do comércio não é quem produz. Ah, entendi. Ele descreve a dependência de um único produto, a famosa monocultura, não como uma vocação, mas como uma prisão. Uma prisão por causa da volatilidade. Exato, volatilidade e controle de preços. Quando o preço internacional do café, o do açúcar, despenca lá fora, não é só um setor que sofre, o país inteiro quebra. Nossa, e o livro traz um exemplo chocante disso, né? Aquele da Colômbia. Sim, na região de Antioquia, na Colômbia. O livro mostra que a curva de casamentos das pessoas dependia diretamente das flutuações do preço do café na Bolsa de Nova York. Cara, isso é muito absurdo. Imagina uma família no interior da Colômbia decidindo se pode ou não casar. E essa decisão sendo ditada em tempo real por um bando de engravatados gritando ordens de compra e venda em Wall Street. É a perda total do controle sobre o próprio destino econômico. Total. E o pior é quando os preços sobem. Pela lógica clássica, o país deveria enriquecer. Deveria. Mas o autor aponta que quem colhe a bonança são os grandes intermediários do comércio internacional. E internamente, isso gera um paradoxo assustador com a nossa comida. A história de que o Brasil exporta muita comida, mas tem desnutrição. Isso, o mecanismo é o seguinte: quando o alimento vira commodity de exportação, o preço dele aqui dentro sobe acompanhando o dólar. E aí, o pão, a carne e o feijão do dia a dia ficam caros demais para a própria população que trabalha plantando aquilo. Exatamente. O livro até menciona áreas gigantes de terras produtivas que são usadas para gerar combustíveis. Para dar de comer aos carros. Isso. Nas palavras do texto, usa-se terra fértil para dar de comer aos carros em vez de pessoas, porque exportar combustível dá mais lucro. Certo, entendo a crítica de ficar amarrada na agricultura. Mas a América Latina tentou mudar esse jogo. A gente tentou se industrializar, criar fábricas locais. Tentou, com certeza. E isso nos traz de volta aquela pergunta do início. Se as fábricas estão aqui, a mão de obra é barata e o minério sai do nosso solo, como o carro continua sendo um item de luxo para tanta gente? Porque essa industrialização, na visão do livro,
Foi uma industrialização satelitizada. Satelitizada? Como assim? É que os governos tentaram criar barreiras para proteger a indústria local, mas o capital estrangeiro e as multinacionais simplesmente pularam o muro. Ah, em vez de exportar o carro pronto, eles trouxeram a fábrica para cá. Exatamente. Eles se instalaram do lado de dentro da fronteira. A indústria existiu, mas o controle continuou lá fora. E aí entram os números que escancaram o problema, o abismo salarial, né? Sim, o texto fala do Ford Falcon no Chile ou do Volkswagen no Brasil, custando 2 a 3 vezes mais do que nos Estados Unidos ou na Alemanha. Sendo que a diferença salarial era bizarra, muito. A fonte diz que, para ganhar o equivalente a 1 hora de trabalho de um francês, um operário brasileiro precisava suar por 2 dias e meio. 2 dias e meio. Mão de obra extremamente barata e o preço lá nas alturas. Para onde está indo essa diferença toda? Então, o mecanismo de extração muda da lavoura para as planilhas financeiras. As multinacionais operam aqui em oligopólios, sem concorrência real, então inflacionam os preços, mas o grande pulo do gato é como o dinheiro sai do país. E como ele sai? A tecnologia não é nossa, ela é importada da matriz. Então, a filial latino-americana paga fortuna para a própria matriz lá fora em forma de royalties, patentes, licenças. Ah, é um custo artificial. Exato. Encarece o produto aqui, mas serve como um tubo livre de impostos para mandar dólares limpinhos de volta para o centro do sistema. Cara, deixa eu tentar desenhar isso numa situação do dia a dia. Vai lá. É tipo se eu alugasse uma casa. Tá. Só que o proprietário bota no contrato que eu sou obrigado a comprar toda a mobília, a tinta da parede e as ferramentas de reforma. Só na loja dele. Isso, exclusivamente na loja dele e pelo preço que ele quiser cobrar. Genial. Olhando de fora, a minha casa parece moderna, bem equipada, mas na prática eu trabalho o mês inteiro só para transferir meu salário de volta para o proprietário, pagando preços absurdos na loja dele. A analogia é perfeita. A aparência muda, tem fábricas modernas e chaminés, mas a estrutura de poder e a drenagem de capital são iguaizinhas à época da prata. Só que em vez de galeões espanhóis, são transferências bancárias de royalties. Exatamente. A tecnologia vira uma máquina de cobrar pedágio permanente da gente. Isso lança muita luz sobre essa economia invisível. Mas tem um impacto físico também, que a gente vê nas ruas, nas grandes cidades. Com certeza. O que acontece com a população enquanto a agricultura vira exportação e a indústria cobra esse pedágio? Esse talvez seja o desdobramento mais triste que o autor mapeia. Ele usa uma expressão bem pesada. Ele diz que esse sistema vomita homens. Um fumita. Nossa. É o processo de expulsão. No campo, o latifúndio focado em exportação compra tratores e não precisa mais de braços humanos. O camponês é ejetado. E aí ele vai para a cidade buscar emprego nessas fábricas. Só que a indústria estrangeira também usa a tecnologia que poupa a mão de obra. Ela não dá conta de absorver todo mundo. O resultado imediato disso é o inchaço das periferias. A expansão vertiginosa das favelas no Brasil, as vilas miséria na Argentina, as calampas no Chile. Milhões vivendo de subempregos na borda do sistema. Isso explica muito por que a pobreza nas nossas metrópoles parece tão crônica. As favelas não são um acidente de percurso, são um modelo funcionando como planejado. É bem essa leitura. Mas diante de toda essa miséria e do risco de revoltas, como os centros financeiros globais reagiram a isso? A reação documentada no livro é sombria, tá? Eles não tentaram distribuir riqueza. A solução que veio de fora foi tentar impedir que essas pessoas nascessem. Peraí, impedir de nascer? Sugerir que potências globais financiaram planos para evitar que a gente tivesse filhos soa quase como uma teoria da conspiração imensa. Eu sei, parece mesmo, mas o autor traz um embasamento documental assustador para isso, não é hipérbole. Ele traz provas? Ele cita declarações literais da época. O Lyndon Johnson, ex-presidente dos Estados Unidos, declarou que $5 investidos contra o crescimento da população são mais eficazes do que $100 no crescimento econômico. Meu Deus. E tem mais. O texto fala das ações do Robert McNamara no Banco Mundial.
Ele atrelava empréstimos para a América Latina a campanhas agressivas de esterilização e pílulas anticoncepcionais nas periferias. E qual era a desculpa oficial para isso? Segurança nacional deles. A região tinha 120 milhões de crianças na época. Essa juventude não era vista como potencial, era vista como uma bomba relógio, uma ameaça aos interesses e investimentos estrangeiros. Isso é de um cinismo assustador. Em vez de mudar a estrutura para ter pão para todo mundo, eles tentaram fechar a porta e eliminar as bocas. Exato. Reduzir a existência humana a um risco de segurança num balanço financeiro. É chocante ver isso de forma tão crua. É o ponto máximo desse diagnóstico de subordinação que a gente está discutindo. Quando a humanidade não cabe na margem de lucro, ela vira um passivo a ser cortado. Bom, para a gente amarrar os fios de tudo que conversamos nesse mergulho profundo hoje, Vamos lá. através das lentes do Eduardo Galeano, nada na nossa rotina econômica é acaso ou um simples atraso. A inflação da comida, as taxas que deixam o carro inalcançável, as ruas espremidas das favelas. Tá tudo interligado. Tudo isso seria matemática fria de um papel que foi imposto séculos atrás pela tal divisão internacional do trabalho. É uma engrenagem onde o fracasso de uns é estritamente necessário para garantir o sucesso dos outros. E isso sacode a forma como a gente lê os jornais. Concorde você com o autor ou não? Sem dúvida. E para fechar, eu queria deixar uma provocação para as pessoas, inspirada no Galeano, mas olhando para o futuro. Manda. O livro diz que toda memória é subversiva porque é diferente, e também qualquer projeto de futuro. Achei forte. Então, se importar tecnologia de fora só aprofundou a nossa dependência e os royalties ao longo de décadas. Como é que a gente rompe isso hoje, num mundo de inteligência artificial e nuvem? É uma excelente pergunta. Seria possível a América Latina desenhar suas próprias ferramentas tecnológicas, criar inovação que nos emancipe e não cobre um pedágio perpétuo de quem vive aqui? Fica aí um desafio gigantesco para quem nos escuta refletir. Da próxima vez que for reclamado o preço daquele laptop importado, lembra que tem uma mecânica histórica colossal por trás daquela etiqueta. Ela conta uma história sobre quem dita as regras do jogo. É isso mesmo. Muito obrigado pela companhia nesta nossa investigação de hoje no Papo Beat e a gente se vê na próxima.